Olá, bom dia. Vamos lá, gente. Queria saber se o som tá funcionando. Fico sempre preocupada. Como deu problema essa semana, se vocês puderem me avisar se está funcionando direitinho. Hoje eu vou falar sobre o erro que as pessoas sempre cometem quando elas tentam fazer uma gestão emocional, gestão da raiva, gestão do medo, dessas emoções que são mais desconfortáveis. E aí, quem quiser acompanhar, minha dica é pega lápis, caneta, né? Papel, anota, porque eu vou passar vou detalhar e é bacana vocês anotarem para depois não esquecer, porque tem bastante detalhe. Gente, tá tudo bem com áudio, pelo amor de Deus? Porque, né, tô traumatizada essa semana, todas as lives eu tive problema com áudio, mas eu acho que tá tudo bem, né? Deixa eu ler aqui. Ótimo. Então vamos lá. Eu sou a Cíntia Cruz, especialista em inteligência emocional, sou psicóloga, atendo pessoas individualmente, faço trabalhos de treinamento com grupos, né, dentro de empresas e tal. E por conta dessa minha experiência, eu comecei a perceber que quando a gente fala de gestão emocional, quando a gente fala de gerir emoção, de lidar com emoção, as pessoas sempre acabam cometendo o mesmo erro, o mesmo. E aí é tão simples de resolver, e até por isso que eu fiquei pensando sobre esse tema, você vai falar sobre isso e vou falar sim, tá? Então, o que, que é esse obstáculo, né? É, Quando a gente passa por uma situação que gerou muita raiva, ou muito estresse, ou muito medo, depois que a situação passa, tem muita gente que entra num processo de ruminar, que a gente fala, que é assim: a pessoa fica lembrando da cena e pensando o que, que ela falaria, o que, que ela poderia ter falado, da próxima vez como é que ela vai agir, que cara ela vai fazer, com quem que ela vai falar. Ela fica repassando a cena na cabeça dela. Só que repassar a cena na cabeça, ela passa e fica pensando em como que ela poderia fazer de uma forma diferente. Só que isso não vai ajudar ela em nada, porque ela só tá revivendo o que gerou estresse, raiva ou medo. Ela só tá fazendo o corpo dela continuar liberando aqueles hormônios que não são legais para ela e ela não tá, de fato, conseguindo resolver ou refletir ou entender de verdade o que aconteceu para que de uma próxima vez ela não tenha a mesma resposta, ela não haja da mesma maneira, né? Tem gente que fica assim, né? Que fica tentando, recriando a cena e vendo formas de como ela responderia e tal. Já tem gente que tenta passar por cima, né? Tipo assim, não vou pensar sobre isso, já foi, paciência. E nenhuma dessas posturas, nenhuma dessas ações vai te fazer melhorar da próxima vez, né? Então, quem tem filho, né, que às vezes perde o controle com o filho, marido, na empresa, não é bem esse caminho, né? Esse caminho não é o caminho que vai ajudar. Então, mas como que a gente supera, né? E como é que funciona, como que a gente pode usar aí a ferramenta da melhor forma, como que a gente pode melhorar isso. Deixa eu ver se aqui no YouTube tá tudo bem, tá. Então, ok, o erro tá na análise que a gente faz da situação, o erro tá no fato da gente ficar ali revivendo aquilo sem pensar exatamente, aliás, sem pensar do jeito certo, né? Como é que a situação aconteceu, enfim. E aí eu quero falar para vocês sobre a linha do tempo emocional. O Paul Ekman, que é um pesquisador super reconhecido em relação às emoções, ele tem um jeito de explicar que eu acho sensacional, fantástico, e que faz a gente entender e poder mudar na próxima, né, das próximas vezes que isso acontecer. Então, pega caneta e papel, anota para você poder entender, porque essa linha do tempo ela tem 5 etapas. O que você normalmente faz é olhar, entender e perceber só a etapa 3 e a 4. Você não consegue olhar o mapa total do que aconteceu emocionalmente com você.
Por quê? Porque a gente é ensinado e treinado a só pensar na etapa 3 e 4. A gente não consegue olhar para a etapa 1, 2 e a 5, porque são 5. Então eu quero falar dessas 5 etapas e explicar como é que a gente pode aí agir de uma maneira diferente. Então vamos lá. Toda situação com carga emocional relevante, ela vai ter uma pré-condição, que é a etapa 1. Então anota aí, pré-condição, etapa 1. E essa pré-condição, ela pode ser interna ou externa. O que isso quer dizer? Uma pré-condição, o próprio nome diz, né? É uma coisa antes, que pode estar acontecendo com você internamente ou externamente. Então, por exemplo, você pegou trânsito. Sei lá, vou dar depois mais pra frente eu vou dar um exemplo de uma reunião, mas eu acho que eu já vou pegar agora que fica mais fácil. Digamos que eu ia ter uma reunião super importante lá na empresa com a minha equipe antes do almoço, 11 da manhã. Só que aí, quando eu tava indo pra empresa, eu peguei trânsito. Mas assim, muito trânsito. Eu fiquei quase 2 horas. Era pra eu chegar às 9 ou às 8, às 9 na empresa. E eu cheguei 10h30, eu cheguei meia hora antes da reunião. Eu queria ter chego antes, às 9, porque eu queria preparar o conteúdo com a equipe né, para apresentar para o cliente, e eu não tive esse tempo. Então, essa pré-condição, ela teve 2 elementos. Ela vai partir do elemento externo, porque o trânsito gerou isso, e vai partir do elemento interno, que é, eu passei essa 1h30 no trânsito pensando: meu Deus do céu, vai ferrar com tudo, eu não vou conseguir preparar a equipe, o cliente vai ficar bravo, a gente vai perder esse cliente, nossa senhora, não sei o quê. Então, a pré-condição neste exemplo que eu estou dando, ela foi interna e externa. Mas nem sempre é assim, às vezes ela é só externa, às vezes ela é só interna, né? Às vezes é só você que estava criando ali o negócio na sua cabeça, tá? Mas lembra que sempre vai ter uma pré-condição para que aquela situação aconteça. Então, neste exemplo, eu estava já irritada, nervosa, preocupada, porque eu peguei trânsito, que é uma pré-condição externa, e porque eu fiquei fritando na minha cabeça que ia dar pau, que, enfim, né? Tá? Depois, a gente vai ter a etapa 2, que é o gatilho. Esse gatilho, ele pode ser um evento, ou ele pode vir da minha base de dados. Então, por exemplo, o que quer dizer base de dados? Base de dados é tudo que eu já vivi nessa vida, né? Talvez na minha base de dados, quando alguém fala alto comigo, isso é um gatilho. Isso gera um gatilho, né? Eu tenho histórico disso. Ou não, às vezes é um evento externo, alguma coisa que aconteceu mesmo e que gerou um gatilho para que eu tivesse essa crise, ou esse lance emocional aí na sequência. Então, eu cheguei na empresa, já tô com essa pré-condição toda instalada dentro de mim, e aí eu me deparo, sei lá, encontro o meu chefe, meu gestor, sei lá, no corredor, e ele vira para mim e fala assim: meu, eu não acredito, e fala alto comigo, assim, na frente das pessoas no corredor. Meu, eu não acredito que a reunião é às 11 e agora são 10h30 e você acabou de chegar, é sério isso? Beleza, falou assim comigo. É um evento, né? Ele falou alto na frente das pessoas e na minha base de dados, quando alguém fala alto comigo, eu reajo da pior maneira possível. Né? Tem gente que a vida inteira reagiu ficando calado, né? Quando alguém fala assim com ela, ela fica paralisada, fica assustada, fica chocada. Por quê? Porque na base de dados dela, na vida inteira dela, o pai falava assim e ela ficava com medo, paralisada. Depois os professores falavam assim e ela ficava com medo, paralisada. Então ela já tem na base de dados dela esse tipo de coisa, né? Falar alto como um gatilho para ela se paralisar. Eu, Cíntia, na minha história, falou alto comigo, na minha base de dados, isso é um gatilho para que eu responda mais alto ainda, tá? Nesse caso, eu tô dando um exemplo de um gatilho que veio da minha base de dados, mas poderia ser outra coisa. Eu podia ter chego na empresa e o alarme de incêndio disparou e todo mundo saiu correndo. Beleza, isso pode ser um gatilho para eu ter aí a explosão
o estado emocional em si, que é a etapa 3, tá? Então, só relembrando, etapa 1, pré-condição, interna ou externa. Etapa 2, gatilho, que pode ser um evento ou pode vir da minha base de dados. E etapa 3, o estado emocional em si, que é o que vai acontecer, o que eu vou sentir, né? Então, eu vou ter sensações físicas e ou psicológicas. Então, quando ele fala isso pra mim, nossa, como assim, 10h30, você não sei o que, né? Eu vou sentir raiva, né, por conta da minha base de dados, porque esse gatilho na minha base de dados, né, vai gerar o que? Raiva. Então, já vai me dar um negócio, um frio. A gente falou de raiva ontem, né? Lembra o que a raiva gera? Meu coração vai disparar, eu vou sentir o sangue se reorganizando no meu corpo, minha respiração vai mudar, e aí, e pode ter uma questão psicológica também, além da física, né? Porque daí eu já vou começar a pensar coisas, né? O meu cérebro vai começar a reagir a isso, e aí eu vou ter uma resposta. Quando eu falo resposta, gente, resposta é termo de psicólogo, né? Mas resposta quer dizer comportamento. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou me comportar de alguma maneira depois que eu tiver aí esse estado emocional, né? Então, a resposta ou comportamento, depende de como você vai anotar, é a etapa 4, tá? Anota comportamento, ou se você já quiser, nossa, quero usar termos de psicólogos, anota a resposta, tá? E essa resposta, ela pode ser construtiva ou ela pode ser destrutiva. Então, eu posso virar para ele e mandar ele calar a boca, falar: você nem sabe o que está acontecendo, a marginal tá parada, caíram 25 caminhões ao mesmo tempo, sei lá, né? Posso dar um puta chilique com ele, ou eu posso respirar fundo e falar: nossa, meu, me desculpa, fugiu do meu controle, acabei pegando o trânsito, mas no carro eu já estava falando com as pessoas, né? Que pode ser uma resposta construtiva, né? E aí, gente, a grande questão, deixa eu ver que horas são aqui, que eu também não quero prolongar muito essa aula hoje, porque é sábado, né? Eu sei que vocês querem viver a vida de vocês, mas fica aqui, porque essa dica é boa, gente, essa dica é boa. Essa etapa 4, ela vai ser fundamental para a etapa 5. A etapa 5 é a pós-condição. Dependendo de como eu agir na etapa 4, se a minha resposta foi construtiva ou destrutiva, isso vai gerar uma pré-condição positiva ou negativa para uma próxima situação como essa. Olha como é louco isso, gente. Eu adoro. Linha do tempo emocional é uma das coisas que eu mais gosto na vida. Porque o que acontece? Se eu tenho uma resposta destrutiva, né? Eu dou um puta chilique com o meu chefe e tal, não sei o quê. E aí ele fica bravo e a nossa reunião vai ser uma droga, porque a gente teve essa discussão toda, não sei o quê. Eu acabo criando uma pré-condição para que na próxima reunião de equipe, reunião com o cliente que eu tiver, eu já vá para a reunião com esse estado emocional meio que pré-instalado na minha cabeça. Não aconteceu nada na próxima reunião, né? Pode estar tudo bem, cheguei na hora, tá tudo de boa, mas na minha cabeça a pós-condição daquela outra situação ficou instalada. Então eu vou estar tensa, eu vou estar nervosa, eu vou estar com uma sensação de raiva, mesmo sem ser justificado. E é isso que é o problema. E aí, por que as pessoas cometem? Qual o erro que as pessoas cometem? Quando elas olham para uma situação como essa, elas focam energia na etapa 3 e na etapa 4. Só. Elas focam no que elas sentiram e em como elas reagiram. Elas não se dão conta de que tudo isso, o cenário para que isso acontecesse já estava sendo construído lá em como elas lidaram com o trânsito 8 horas da manhã. Entende? Em tudo que aconteceu até o chefe falar aquilo. A questão não foi só o chefe falar alto, porque se eu tivesse, sei lá, chego na hora, ou se eu tivesse lidado de uma outra maneira com essa pré-condição, a minha reação teria sido diferente. É muito mais profundo, entende, gente? O erro tá em a gente achar
que a coisa é só aquele pouquinho e não é. A sua crise emocional não tem a ver só com o fato de você ter gritado com alguém. Tem a ver com o que você estava pensando antes dessa situação, tudo o que aconteceu antes, as conversas que você teve antes. Existe uma pré-condição para a crise emocional acontecer. Crise de raiva, crise de medo, o que for, crise de ansiedade. E a gente não olha para esse cenário inteiro, a gente olha só para esse pedacinho. São 5 etapas, você só olha para a etapa 3 e para a etapa 4. E fica se martirizando, né, pela sua etapa 4, que é a resposta do comportamento, sendo que tem coisas anteriores para a gente analisar e para a gente pensar. Isso é fundamental, assim, isso faz total diferença. Vou trazer 2 exemplos, tá? Para a gente entender melhor isso na rotina. Tá? Exemplo. Eu gosto sempre de dar esse exemplo em aula. Eu tenho ainda um amigo, a filha dele adolescente, 12 anos ali, e ele que cuida da rotina dela de escola, né? A esposa trabalha numa empresa e tem aquele horário comercial normal, e ele é freelancer, então ele que busca lá na escola, faz lição, dá almoço, essa coisa toda da rotina da menina. E aí, eles estavam tendo problema em relação a redes sociais, né? Instagram e TikTok, sei lá o que ela ficava, não fazia lição, só ficava nas redes sociais, aquela coisa toda e tal, não sei o que. Então, o que aconteceu, né? Vamos lá, etapa 3 e etapa 4. Olhar igual vocês olham, né, quando vocês cometem o erro de analisar as coisas dessa maneira. Ele chegou em casa com ela, ela almoçou, ele falou, bom, você almoçou, tal, agora senta, faz tua lição e depois você entra nas redes sociais, né, pra ver teus amigos e tal. E aí ele entrou no quarto, passou 10 minutos, ele entrou no quarto, ela tava, eu acho que na época era o Facebook aberto. E aí ele, nossa, perdeu as estribeiras, xingou, brigou, só que a briga foi assim, num nível muito grande, assim, ele quase bateu nela. E ele ficou, isso, claro, né, ficou super mal de ter perdido o controle com ela, enfim, né, de tudo isso. Ele falava, cara, isso nunca aconteceu, eu nunca falei com ela desse jeito, eu sempre consegui conversar, não é possível que um Facebook vai fazer eu ter uma relação dessa com a minha filha, né, uma situação dessa com a minha filha e tal, não sei o quê. E ele lá sofrendo, né, por conta da resposta destrutiva que ele teve, do comportamento destrutivo que ele teve na etapa 4. Mas se a gente for olhar o cenário todo, né, quando a gente foi reconstruindo lá como é que tinha sido o dia dele, tudo isso, a pré-condição, ele entendeu que foi a seguinte: quando ele buscou ela na escola, quando ele chegou na escola, ele estava bem, né, ele não estava estressado, estava tudo bem. Só que ela já entrou no carro brava, porque tinha acontecido alguma coisa com algum amigo, e ela já estava irritada. E aí, o jeito irritado dela, o jeito que ela falou com ele, tipo, ela meio que contou a história, ele tentando ajudar ela, ai, você não sabe, você tá falando, né? A irritação dele começou aí. Então, essa foi a pré-condição, né? Aí, quando eles chegaram para almoçar, ela reclamou do almoço, falou da comida, que ela não gostava, que ela não queria comer, ficou fazendo corpo mole, não sei o quê, tá. Então, gente, percebe como isso já vinha sendo construído? E aí, quando ela entrou no quarto para fazer a lição e não fez a lição, né, que foi o gatilho, né, a hora que ele abriu lá a porta, viu que ela estava no Facebook, ele teve a etapa 3, que é o estado emocional de raiva, e a etapa 4, que foi gritar e brigar com ela. Isso criou uma pós-condição, porque depois disso, na cabeça dele, o problema era redes sociais. O problema era, ela só fica nas redes sociais. Eu não consigo conversar com ela quando ela me desobedece. Então ele criou uma pós-condição que, na verdade, não fazia muito sentido, né? Ele só perdeu o controle nessa situação porque as coisas já vinham sendo construídas daquela maneira. E aí, quando a gente entende esse mapa inteiro,
ele entendeu que não é que ele não sabe mais conversar com a filha, não é que ela vai abandonar os estudos para ficar nas redes sociais, não é nada disso. Né? A situação foi construída dessa maneira, infelizmente. Né? Um outro exemplo que é o exemplo que eu dei aqui para vocês antes, sobre reunião e tal, mas eu lembro, eu dei esse exemplo porque eu lembrei de uma situação que um paciente meu viveu, que era o seguinte: ele falava que ele odiava reunião de equipe. Ah, eu odeio reunião de equipe. Nossa, eu detesto, é um saco, reunião de equipe é um saco, reunião de equipe é um saco e tal, não sei o quê. E aí nossa, mas e ele é gestor. Ele sempre teve uma relação boa com a equipe, falava super bem da equipe, eles se davam super bem. Era esquisito pra mim, sabe? Aquela coisa dele reclamar da reunião de equipe. E aí, quando a gente foi analisar, eu perguntei pra ele assim: desde quando você não gosta de... Você sempre detestou reunião de equipe? É um problema pra você, né? Aí ele falou assim... Não, é que uma vez... E aí ele contou lá uma situação, e aí eu entendi o seguinte. A reunião de equipe, vamos pensar na pré-condição, tá? A reunião de equipe dele é às sextas-feiras, depois do almoço. Acho que é a sexta, 2 da tarde, né? Só que normalmente na empresa dele, sexta-feira de manhã, são as entregas, assim, eles trabalham com uma metodologia que todo final da semana tem algum tipo de entrega de etapas dos projetos que eles fazem, né? Tem os sprints lá, as entregas são na sexta. Então, sexta-feira de manhã, eles já estão super estressados, porque tem que entregar, tem micro reuniões com os clientes, mas então eles passam a manhã estressados com aquilo, porque fala com vários clientes e não sei o que. Olha a pré-condição que está sendo construída, né? A reunião de equipe era na sexta-feira à tarde, só que sexta-feira de manhã eles passavam por todo aquele estresse, né? E entrega para cliente, não sei o que, né? E aí, o que acontecia? De alguma maneira, o gatilho dessa situação para ele era: como a reunião era depois do almoço, na sexta-feira, a maioria das pessoas da equipe dele chegavam atrasadas. Então, olha o cenário geral, né? De manhã era um estresse, era sexta-feira, né? Você já tá com acúmulo de canseira da semana. Aí, beleza, ele já não tava no estado emocional legal. Pra quando começava a reunião, a maioria das pessoas chegavam atrasadas. Então, né? Fica aquela coisa, um chega, aí para, aí não sei o que, né? E aí, ele sempre tinha, etapa 3, estado emocional. Ele estava sempre irritado, nervoso e estressado na reunião de equipe. E as respostas que ele tinha, os comportamentos que ele tinha, eram sempre destrutivos. Porque daí, ele, né, era para ser uma reunião de alinhamento, pensar a próxima semana, mas ele não estava nessa vibe. Tipo, não rolava, né? E aí isso criava uma pós-condição para que ele achasse que todas as reuniões dele de equipe seriam ruins. Então, quando a gente entendeu esse fluxo aí dele, a gente falou, cara, como que dá para mudar essa pré-condição? Será que não é melhor colocar a reunião de equipe em outro dia, de repente na segunda-feira, que é começo de semana, né? Tá todo mundo com uma outra energia. Ao invés de ser à tarde, ser de manhã, porque, né, não cria uma pré-condição ruim. Enfim, a gente foi pensando nisso e tal. E ele passou, se eu não me engano, a reunião saiu da sexta, foi para segunda de manhã. Então, eles começavam a semana desenhando aí como seria e tal. E foi completamente diferente os resultados que ele teve. Então, entendem, gente, quando eu falo que são 5 etapas dentro dessa linha do tempo emocional: pré-condição, gatilho, estado emocional, resposta e pós-condição. Se eu só olho para o estado emocional e para a resposta, que é etapa 3 e 4, não adianta eu ficar tentando mudar minha resposta se a minha pré-condição continua sendo a mesma. Ou se eu não consigo ressignificar certos gatilhos, né? Então,
no meu caso, na minha história de vida, eu fui ressignificando esse gatilho que eu tinha de se alguém fala alto comigo, eu falo alto também. Esse é um processo que eu fiz aí para que isso não fosse mais um gatilho. Então a gente tem que entender essas 5 etapas. Isso é fundamental, tá? E aí talvez você pense assim: ai, Cintia, é muita coisa para eu analisar. Meu Deus, mas é muito complexo. Como é que eu vou. Eu não sou psicóloga, eu não sou cientista. Como é que eu vou entender etapa 1, 2, 3 e 4? É muito difícil. Sempre tem umas desculpas, não tem, gente? Se vocês já estão pensando em desculpa para isso que eu tô falando, dá coraçãozinho aqui que eu quero ver, porque eu tenho certeza que rolou um monte de objeção aí na cabeça de vocês, sabe? Tipo, você consegue ver todas essas etapas porque você trabalha com isso, porque você é psicólogo, porque você tem experiência. Mas não é nada disso, gente, tá? E eu acho que a gente precisa entender que quando a gente escuta uma coisa nova, quando a gente aprende uma coisa nova e a gente começa a refutar na nossa cabeça, essa é a pior maneira de lidar com alguma coisa, sabe? Porque a gente tem que ensinar o nosso cérebro a absorver as coisas e pensar em como colocar em prática e não em como não colocar em prática. Né? Quando a gente aprende uma coisa nova, o ideal é que a gente queira experimentar, que a gente queira testar. Não o contrário. Seu cérebro não tem que ser treinado para o contrário. Né? Sabe aquelas pessoas que você pega e fala assim: nossa, agora tem um jeito novo de colocar água na garrafa, que é virando o negócio. E a pessoa fala: ah, mas isso não sei não, hein? Esquisito. Cara, ela tá perdendo a chance de aprender uma coisa nova, porque na cabeça dela ela já refutou e ela já criou uma objeção. Quando na verdade ela podia estar o quê? Construindo uma maneira diferente de fazer alguma coisa ou de criar alguma coisa, né? Peraí que eu tô vendo um comentário aqui da Ana. Observa-se o essencial para entender as suas emoções. Sim, seria ressignificar cada uma delas? Na verdade, antes de ressignificar, Ana, a gente tem que primeiro entender essas etapas com muita clareza, assim, né? Essa linha do tempo emocional. Aí sim a gente consegue tentar mudar algumas coisas. Às vezes não é nem porque ressignificar é eu mudar na minha cabeça aquela situação, que é muito importante também. Mas às vezes a gente muda coisas práticas, a gente nem precisa ressignificar nada na cabeça. Às vezes é isso, mudar uma pré-condição, igual ele fez aqui, né, no exemplo do meu paciente, já facilitou o ressignificado, porque as outras reuniões que ele teve foram ótimas e ele falou: cara, reunião de equipe não é tão ruim quanto eu imaginava, né? Então eu acho que ter clareza desse caminho aí é muito importante, né? Deixa eu ver aqui se eu não pulei nada do que eu queria falar, porque tem mais coisas ainda que eu quero falar para vocês. Beleza. E aí, qual que é o jeito errado de tentar mudar isso? Né? Qual que é o pior jeito de tentar mudar uma situação emocional que a gente não gosta? Então, por exemplo, no caso desse meu cliente que tinha problema com a filha, o jeito errado seria ele focar no estado emocional de raiva e no comportamento, né, que ele teve, que ela teve, e tentar ficar mudando isso. Então, assim, vai proibi-la de usar as redes sociais à tarde. Vai ficar sentado do lado dela para ela fazer a lição sem se distrair. Vai não sei o quê. Então, assim, o jeito errado é a gente focar só naquele pedacinho, nas etapas 3 e 4. Ficar ali, eu não sei explicar, ficar dando murro em ponta de faca, né? Porque, no fundo, essas pré-condições vão voltar a acontecer, né? Não é sempre que ela vai chegar da escola e que ela vai estar bem,
que ela vai estar emocionalmente tranquila. Vários dias ela vai entrar no carro brava, reclamando dos amigos, não sei o quê. E olhando para a pré-condição, entendendo como é que a pré-condição impacta a gente, é que a gente já pode começar a construir uma linha do tempo emocional diferente, né? Então, eu falo muito sobre, brinco muito nas minhas aulas sobre o cuida da sua vida, né? Que eu falo que são os nossos 4 pilares do Zen budismo, que é cuida da sua vida, né? O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que aprender a se responsabilizar pelos nossos estados emocionais. A gente tem que aprender a entender que o que a gente sente não tem necessariamente a ver com o que o outro fez, mas tem a ver com a nossa base de dados, com o nosso repertório emocional. Então, assim, o jeito que eu lido com uma criança dando chilique ou com um adulto agressivo tem a ver comigo, tem a ver com como eu fui criada. Então, eu fui criada numa família em que bateu, levou. Se você fala alto comigo, eu falo mais alto com você. Se você grita comigo, eu grito com você. Eu fui criada assim, meu repertório é assim. Ai, tá certo, tá errado? Não sei, né? Em muitas situações isso me beneficiou e em muitas situações isso não me beneficiou. Porque quando a gente age na flor do negócio, na flor da emoção ali, né, no momento ali, a gente tem as piores respostas. Quando a gente age inflamado pela raiva, o nosso cérebro não está funcionando. Então, é claro que a gente vai criar uma pós-condição ruim, né? Uma pós-condição que vai fazer com que eu repita esse tipo de comportamento. Enfim, então a gente precisa aprender a olhar o todo, porque também às vezes a gente fica entrando naquela coisa de ai, não podia ter feito aquilo, a gente fica se chicoteando, sabe? Ai, não podia ter falado aquilo, não podia ter isso, não podia ter aquilo. E isso não vai ajudar. Você ficar com pena de si mesmo, se chicoteando, se culpando, se criticando, não vai ajudar a você melhorar essa postura da próxima vez, né? Então, queria reforçar isso daqui e falar sobre um passo a passo que a gente pode fazer. Deixa eu ver se o som tá tudo bem. O povo adora cuida da sua vida, né, gente? É o melhor mantra que a gente pode ter pra vida, cuida da sua vida. Quanto mais... Porque o que eu quero dizer com cuida da sua vida? Cuide de como você lida com as coisas que acontecem com você, né? É isso, tá? Então, vamos lá para o nosso passo a passo? Então, ó, só repassando. Hoje, eu expliquei para você que não adianta em situações de estados emocionais inflamados, raiva, medo, não adianta a gente só olhar e tentar analisar a situação em si, que é o estado emocional que você sentiu e a resposta, o comportamento que você teve na sequência. Isso não vai te ajudar. Você precisa entender o todo, a linha do tempo emocional, que é formada por 5 etapas. A pré-condição, vocês anotaram aí, né? Que pode ser interna ou externa. O gatilho, que é o número 2, que pode ser baseado na nossa base de dados ou pode ser um evento externo específico. Aí depois sim a situação em si, que é o seu estado emocional, que pode ser físico e ou psicológico, e a sua resposta, o seu comportamento, que pode ser construtivo ou destrutivo. Essa resposta, ela vai criar uma pós-condição, positiva ou negativa. Ou seja, essa pós-condição, ela ajuda e ela incentiva que ela acaba virando uma pré-condição para uma próxima situação emocional, tá? Então é um ciclo, né? A gente fala linha do tempo emocional, mas na verdade é um ciclo, tá? Então, o que você vai fazer? Você pode pegar uma situação recente que aconteceu com você, que você teve um pico emocional de raiva, medo, tristeza, né? E você vai tentar entender essa linha do tempo. Qual foi a pré-condição, qual foi o gatilho. Se for recente, melhor, porque daí a gente consegue lembrar certinho desse contexto todo. Se for uma coisa
mais antiga, eu acho mais difícil, sabe? Porque a gente não consegue lembrar direito o que aconteceu antes, a gente só lembra da situação em si, tá? Então o ideal é que a gente pegue alguma coisa recente. E aí a gente vai meio que fazendo o de trás para frente, né? A gente vai voltando no tempo. Então a gente pensa o que aconteceu, tipo, o que eu fiz, né? Ah, eu gritei com ela. Eu gritei porque antes eu tava sentindo raiva, né? Nossa, me deu até um frio na barriga de tão estressada que eu fiquei. Mas antes, qual foi o gatilho? O que gerou? O que fez com que eu sentisse isso? Cara, a partir do momento que ela olhou pra mim com aquela cara de deboche, nossa, aquilo, meu sangue ferveu. Então o seu gatilho foi a cara de deboche. Só que antes dessa situação acontecer, o que tava rolando com você? Como tinha sido o seu dia? O que tinha acontecido? No que você tava pensando? E aí, talvez você perceba que cara de deboche não é um gatilho pra você. Mas naquele momento foi. Por quê? Porque você tava com uma pré-condição, né, um terreno fértil para que qualquer coisa te tirasse do controle, né? Sabe quando a gente vê aquelas pessoas dando altos chiliques na fila do supermercado, xingando, brigando, e às vezes elas não estão brigando nem com a caixa, elas estão brigando com o mundo, né? Porque elas viram e falam assim: ah, esse país é uma vergonha, não sei o quê. Aí você fala: meu Deus do céu, coitada da moça do caixa, não tem nada a ver com isso e tal. Só que lembra que aquilo ali, gente, é a resposta daquela pessoa, é etapa 4. Tiveram outras coisas antes. Talvez essa pessoa já tivesse estressada porque o dia foi difícil, aí não sei o que, né? O gatilho foi a moça virar pra ele e falar assim: ah, esse caixa tá fechado. Pronto. Mas eu tava aqui há 20 minutos esperando, por que você não me avisou antes? Aí já dá aquele chilicão e tal, não sei o que. Então, o passo a passo pra gente trazer isso pra nossa prática é: quando alguma situação específica de pico emocional acontecer, a gente vai olhar para esse caminho e entender o que aconteceu. E isso vai te trazer clareza sobre os seus gatilhos emocionais e sobre a pré-condição, se você de fato se deixa levar ou não se deixa levar pelas coisas que acontecem aí na tua rotina. Se você teve uma crise, né, se você brigou com alguém, se teve uma crise de raiva, discutiu e tal, é porque provavelmente você não tá cuidando da sua vida, né? Você tá pegando tudo que vem dos outros, tá se deixando influenciar, enfim, e vai descontar nos outros também, tá? Deixa eu ver aqui, eu acho que era isso que eu queria falar hoje. A gente continua as nossas lives ao meio-dia, na segunda-feira. Semana que vem vai ter todos os dias, de segunda a sábado. Eu tô tentando não fazer uma aula ser a continuidade da outra, né? Você pode, se você pegou essa aula hoje, tá tudo bem, não tem problema você não ter assistido as outras, mas de alguma maneira eu tô construindo um conteúdo. Então o ideal é que você assista todas, né? Para você ir organizando essas informações dentro da tua cabeça, tá? Eu tenho liberado, eu faço ao vivo pelo YouTube, né? Tô fazendo aqui pelo computador no YouTube e aqui pelo Instagram. No Instagram, eu deixo as lives salvas lá no meu IGTV, tá? Eu tô montando uma série lá que chama Almoçando no Quintal. E aqui no YouTube também eu criei uma playlist que é o Almoçando no Quintal para que vocês consigam acompanhar todas, tá? O bom de fazer ao vivo é que eu consigo pelo menos ler as perguntas de vocês. Deixa eu ver aqui que eu acho que a Ana tá perguntando. Prestando atenção nos gatilhos emocionais fará com que tenhamos uma melhor conduta para nós mesmos e para os outros. Isso, Ana. E quanto mais a gente reconhece os nossos gatilhos, mais a gente é capaz de alterar o tipo de resposta que a gente vai ter. Mas a gente precisa reconhecer o gatilho e precisa reconhecer a pré-condição, né? Então é isso. Para mim, situação de briga ali, as pessoas meio que naquela vibe de, né, tamo no limite, alguém vem e grita comigo, pronto, vai ser um gatilho para eu ter uma resposta destrutiva, né? E foi isso que eu fui reorganizando também, tá? A gente vai voltar nesse papo de gatilhos e tudo, mas enfim, espero que vocês estejam gostando. Se tiverem dicas, alguma coisa para
algum tema, né? Eu já estou fazendo uma listinha aqui de temas que as pessoas estão pedindo para a gente conversar. Mandem pelo direct ou mandem pelo e-mail, pelo YouTube, fiquem à vontade. E a gente se vê segunda. Bom final de semana para vocês. Beijo!